Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Versículo de número 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus santo e poderoso, está diante de nós a tua santa palavra. A palavra da verdade, aquilo que precisamos para nos libertar, para sermos lavados por ti, curados, para sermos tratados e orientados. O que eu te peço nessa manhã, Senhor, por misericórdia, é que, através da minha vida, Senhor, que não tenho nada para oferecer para esse povo, a tua palavra, que sim é eficaz, vá e cumpra o resultado para o qual foi liberada nesta manhã, em nome de Jesus. E todos digam amém. Queridos, a passagem que nós lemos, ela acontece um pouco depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, registrada no capítulo de número 21, deste mesmo escrito de Mateus, desse evangelho segundo escreveu Mateus. Essa entrada triunfal ela foi predita pelo profeta Zacarias, lá no capítulo 9, e no verso 9 do livro que leva o mesmo nome do profeta que eu citei. E aí, quando Jesus entrava à cidade, em cima de um jumentinho, as pessoas colocavam as suas vestes no caminho para que Jesus entrasse. Elas cortaram ramos de árvores e colocavam pelo caminho para que Jesus passasse. E eles diziam, Hosana, que é uma palavra cujo significado é salve agora, ou salve pedimos, mas que com o passar do tempo tornou-se uma expressão de louvor, uma expressão de adoração, uma expressão de honra. E as pessoas diziam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. E esse comportamento das pessoas, quando Jesus adentrava a cidade de Jerusalém, como fora profetizado 500 anos antes, aproximadamente, pelo profeta, indicava que eles reconheciam que Jesus era realmente o Messias, o Cristo, o escolhido do Senhor, aquele que Deus prometeu lá no Antigo Testamento, há tantos e tantos anos atrás, que o povo aguardava ansiosamente. Essa atitude de reverência, a maneira como eles se comportaram, o que eles diziam, a maneira como seguiam, cercavam, indicava que eles reconheciam a Jesus como Messias, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. O problema é que nem todos pensavam assim. No verso 16 do mesmo capítulo 21, depois de Jesus ter expulsado os cambistas e os comerciantes do templo, é o que nós conhecemos como a purificação do templo, e depois de ter curado cegos e coxos ali naquele mesmo lugar, Jesus foi interpelado pelos sacerdotes, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, porque enquanto Jesus curava, os meninos que estavam ali e viam Jesus fazendo aquilo diziam, Hosana ao filho de Davi. E aqueles homens ficaram indignados. Será que esse homem realmente pensa que ele é o Cristo? Será que esse homem realmente pensa que é o Messias? E eles abordam Jesus dizendo, você está ouvindo do que eles estão te chamando? Você está ouvindo o que eles estão dizendo? Irmãos, quem estava dizendo isso eram os principais dos sacerdotes.
e eram os escribas. Os principais dos sacerdotes eram homens que naquela época serviam de mediadores entre Deus e o povo. Eram homens separados para, anteriormente no tabernáculo e posteriormente no templo, levarem a oferta do povo ao Senhor, sacrificarem pelo povo, levar as suas orações e apresentar ao Senhor. Eram pessoas separadas, consideradas santas, pessoas que tinham uma responsabilidade espiritual, eram líderes religiosos. E os escribas, inicialmente, aparecem como copistas da lei. Pessoas que eram responsáveis por fazer cópias da Torá, dos cinco livros iniciais da Bíblia, do Pentateuco. Posteriormente, eles aparecem como intérpretes da lei, como profundos conhecedores da palavra. Inclusive, em Lucas, no capítulo 5, como em diversas outras passagens do Novo Testamento, nós vamos observá-los sendo chamados de doutores da lei, ou mestres da lei, dependendo da tradução. Então eram pessoas que tinham profundo conhecimento, eram pessoas que tinham responsabilidades eclesiásticas diante de Deus e do povo. Mas mesmo assim, com todo o seu conhecimento, com tudo que eles possuíam, isso não foi o suficiente para eles reconhecerem que Jesus era o Cristo. De Nazaré, pobre, carpinteiro, que não vem de uma família influente, significativa, ele até tem palavras interessantes, palavras de sabedoria, um discurso bonito que toca as pessoas. Inclusive, ele opera curas, mas faz isso no sábado. Entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho? Onde estão os seus cavalos? Onde estão os seus soldados, a sua guarda real, toda a sua majestade, as suas vestes reais? Não, esse não pode ser o Cristo. Esse não pode ser o Messias. Esse não pode ser o escolhido, o prometido Filho de Deus. Eles esperavam um líder político-militar. Eles esperavam alguém que fosse libertá-los do jugo do Império Romano. Mas Jesus veio para libertar dos seus pecados. O que era muito mais importante, o que era muito mais difícil. Mas acontece, queridos, que eles pintaram uma imagem do Messias que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha preparado. E aqui fica o primeiro alerta para nós. Não façamos do Senhor aquilo que queremos que Ele seja, mas sejamos aquilo que Ele quer que sejamos. No dia seguinte, passada a noite, no verso 23, Jesus retornou ao templo e Ele ensinava ali. Algumas pessoas se achegaram a Ele e Ele curava também. E aí, ainda no capítulo 21, a partir do verso 23, nós vamos ver Jesus, mais uma vez, sendo abordado pelos principais dos sacerdotes e os anciãos. O verso 45 nos revela que entre eles também estavam os fariseus. A palavra fariseu significa separado. Era uma classe religiosa muito importante, muito numerosa naquele tempo, dentro do judaísmo, e eles eram guardadores fiéis da lei de Moisés. Mas eles também guardavam os costumes dos seus antepassados, toda a sua tradição, e muitas vezes colocavam isso até mesmo acima da lei. Infelizmente, hoje nós ainda vemos pessoas que são assim, não é verdade? Sabe aquele tipo de pessoa que corta o pescoço por causa da gravata? Estava conversando com a Esté esses dias em casa. Para quem não sabe, a Esté é minha esposa, gente, é a mulher mais linda dessa igreja. A gente estava conversando em casa, falando sobre quantas pessoas não foram colocadas para fora da igreja por conta desse comportamento, que era como o comportamento dos legalistas daquela época. Quanta coisa que hoje, diante do esclarecimento que a gente tem, diante do conhecimento que a gente alcançou à luz da palavra, nós sabemos que não são problema. Mas quantas e quantas pessoas colocam a religião acima das almas, colocam a religião acima da ética, colocam os costumes como sendo doutrina. Eu e você sabemos que doutrina, na verdade, é uma verdade absoluta revelada pela palavra de Deus. É um ensinamento trazido pela própria palavra do Senhor. Mas as pessoas confundem costumes e doutrina. Pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui que a graça é desculpa para nós fazermos o que quisermos. Eu não estou falando aqui de uma liberalidade descontrolada e irresponsável. Mas nós precisamos ter sensibilidade. Porque muitas vezes almas são afastadas, vidas são afastadas, ao invés de serem aproximadas. Nós não podemos ser como esse povo, mas precisamos pedir ao Espírito Santo
que nos dê sensibilidade. E aí, por conta disso, por conta de todo esse comportamento, dessas tradições, costumes, expectativas que eles criaram com base na sua própria interpretação das Escrituras, eles rejeitaram a Cristo. Não o aceitaram como Messias. Não reconheceram que ele era o Senhor. Mas a grande realidade é que existem várias maneiras de se rejeitar ao Senhor. Muitas e muitas vezes com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Não somos diferentes dos fariseus. Não somos diferentes dos escribas. Não somos diferentes dos principais dos sacerdotes. Não somos diferentes daqueles que rejeitaram ao Senhor e posteriormente o entregaram à morte. Quando nós nos entregamos à nossa própria vontade, quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós não damos ouvidos à sua voz, quando nós fazemos o que dá na nossa telha, também estamos rejeitando ao Cristo. Também estamos deixando de reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas. E não somos tão melhores do que esses que citamos aqui. Precisamos ter esse cuidado. Mas, ao ser interpelado, ao ser indagado, a Bíblia nos diz que Jesus começa a falar a eles através de parábolas. Nós vamos perceber isso no verso de número 28, a partir do verso de número 28. Jesus fala para ele que um pai ordena aos filhos que fossem trabalhar na sua vinha. E um dos filhos diz para o pai que vai, mas não vai. O outro filho diz para o pai que não vai, não quer ir, mas se arrepende e vai. Diante disso, Jesus lhes pergunta: qual deles fez a vontade do pai? E eles respondem: o segundo, porque ainda que tenha dito que não faria, se arrependeu da resposta e foi fazer o que devia fazer. E Jesus fala: pois é, João veio pregando para vocês, ensinando o caminho da justiça, e vocês não aceitaram, rejeitaram. Mas aí muitos publicanos, que eram os cobradores de impostos a serviço do Império Romano naquela época, que eram mal vistos, inclusive, porque muitas vezes cobravam mais do que deviam cobrar, para poder juntar para si mesmo. E aí esses homens, que tinham essa conduta maligna e errada, e incoerente e antiética, e também as meretrizes, ouviram o discurso de João e atenderam ao chamado, foram convencidos pela palavra de Deus. E vocês, conhecedores da lei, religiosos, que se consagraram tanto ao longo das suas vidas, nem depois de verem essas pessoas se arrependendo, voltaram atrás da sua decisão. E aí Jesus continua falando por parábolas, e a partir do verso 33 ele vai contar ainda uma segunda parábola. Ele diz que havia um homem que plantou uma vinha, e ele cercou essa vinha, separou ali um lugar para que fosse feita a prensa do vinho, ou melhor, a prensa da uva e extrair do vinho, edificou uma torre, e depois de tudo pronto, ele arrendou essa vinha a uns lavradores. Passado um tempo, ele enviou seu servo para receber o que lhe cabia, o que lhe era devido, a sua parte, por conta do arrendamento daquela vinha, o fruto que pertencia a ele. Mas, ao chegarem lá, os seus servos, os lavradores, os agarraram e os mataram. Sabendo disso, o Senhor pensou: eu vou mandar meu filho, porque meu filho vai resolver. Afinal, é meu filho. Eles vão respeitá-lo e essa situação vai ser resolvida. Quando o filho chegou para recolher o fruto que era devido ao seu pai, aleluia, aqueles lavradores arrastaram o filho para fora da vinha e fizeram a ele o mesmo que haviam feito aos servos que vieram anteriormente. O Senhor representa Deus. A vinha representa o seu reino. Os lavradores, os judeus. Os servos, os profetas que anunciaram a palavra, mas foram perseguidos, foram mortos, não foram ouvidos. E diante disso tudo, o Senhor da terra, que aqui representa o próprio Deus, envia o seu Filho para resolver a questão, que representa o próprio Cristo, mas da mesma maneira foi rejeitado, perseguido,
e morto, o que aqui já apontava para a sua crucificação, que ainda não havia acontecido. E ao término dessa parábola, aqueles homens que estavam ali ouvindo, os sacerdotes, os fariseus, entendem que Jesus falava a respeito deles. E Jesus diz o seguinte: portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Irmãos, o meu desejo no Senhor é que isso não aconteça conosco. O ser humano, ele tem uma péssima característica, e isso acontece em muitas ocasiões, com muitas pessoas, de só valorizar algo quando perde aquilo que tinha. Irmãos, aqui no Rio de Janeiro nós somos abençoados. Dificilmente falta água para nós aqui. O que as pessoas fazem? Esbanjam a água. Não é verdade? Varrem a calçada. Irmão, isso me dá um nervoso quando eu estou passando na rua. Não necessariamente na minha rua, mas em qualquer lugar, as pessoas estão varrendo a calçada com água, com aquele desperdício, jogando água fora. Agora vai lá no sertão, irmãos. Vê se alguém faz isso lá. Sabe por que não faz? Porque falta água. Falta água para beber, falta água para cozinhar. As pessoas passam por períodos muito severos de recessão, de escassez. Enquanto aqui a gente joga fora porque tem demais. Sabe quando a gente sente falta? Quando acaba. Irmãos, você passa o dia inteiro sem beber água. 2 dias até. É acabar a água que dá sede. Não é verdade? Acabou a água, ai que sede. Como eu queria beber uma água, como eu queria tomar um banho. Nem gosto de banho. Eita, Jesus. Frio terrível. Aí quer tomar banho no frio, só porque não tem água. Porque, infelizmente, nós temos essa característica de só perceber algo pela ausência. De só valorizar alguma coisa, de entender a sua importância depois de termos perdido isso. Que, em nome de Jesus, nós valorizemos e reconheçamos a Cristo por ter Cristo e não pela percepção da ausência da sua presença. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos. Nós precisamos aproveitar e ouvir o chamado do Senhor. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso nos dá a ideia de que pode chegar um momento em que não conseguiremos mais achar o Senhor. Isso nos dá a ideia de que pode chegar um momento em que buscaremos ao Senhor e não encontraremos. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade e valorizar ao Senhor porque Ele está conosco hoje. E não passar a valorizar pela percepção da perda da presença de Deus. Após dar essa palavra, Jesus conta ainda uma terceira parábola, que foi a que lemos, aqui no capítulo 22. Muito conhecida de todos nós. E ele fala sobre um homem, sobre um rei, melhor dizendo, que realizou a festa de casamento do seu filho, as bodas, como a Bíblia diz aqui. Ele preparou tudo, irmãos. Afinal, ele era o rei. Ele tinha posses. Imagina a fartura. Imagina como esse salão não estava ornamentado. Estava tudo pronto, tudo preparado. Então esse rei manda que os seus servos chamem os convidados para essa grande festa. Mas eles simplesmente não vão. E aí o rei manda de novo falando: olha, já está tudo preparado, está tudo pronto. Vocês não precisam se preocupar. Está tudo pronto para vocês, é só entrarem e desfrutarem do banquete que eu já vos preparei. Mas aí um foi cuidar do seu negócio, outro foi cuidar de outro a fazer. A palavra nos diz, no verso 5, no capítulo 22, eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Irmãos, eu fico imaginando aqui, óbvio que nós estamos conjecturando isso, estamos falando de parábolas. Uma parábola é uma história normalmente baseada em fatos reais, na maioria das vezes curta, que tem por finalidade dar uma lição de sabedoria, de moral, de religião. Jesus se utilizava muito para falar de parábolas porque ele falava de coisas que eram corriqueiras.
coisas que eram comuns ao dia a dia daquelas pessoas, de coisas cotidianas. Isso facilitava o entendimento. Então é óbvio que nós estamos fazendo uma conjectura em cima de uma parábola que Cristo contou, mas eu fico pensando, como deve ser um casamento de um rei? Irmãos, no meu casamento, eu não consegui chamar todo mundo. Nós tínhamos uma limitação. Quem casou sabe, irmãos. E quem vai casar, prepara. Deus te abençoe, eu rogo pela tua vida. Mas assim como tudo foi providenciado para nós, eu profetizo que vai ser sobre você também. Nada nos faltou, não tem nos faltado e vai ser assim na tua vida. Irmãos, mas olha, pense numa dor de cabeça. Porque tem pessoas que você gostaria de chamar, mas não pode, porque existe uma limitação. Ainda que você tenha condição de pagar os convidados extras, talvez, que não era o nosso caso, que já estava difícil. Mas às vezes a casa não comporta aquela quantidade e você precisa ficar selecionando. Irmãos, teve gente que parou de falar com a gente porque não foi no nosso casamento. Porque fazia questão de estar presente. Agora, imagina o nível de desprezo. Imagina o nível de descaso de ser convidado por um rei, uma autoridade, alguém que exerce governo sobre todo o povo. E a sequência da história, que nós vamos ver mais à frente, e eu vou comentar, me faz entender que eram pessoas importantes. Muito provavelmente pertencentes à nobreza. Pessoas selecionadas. E essas pessoas simplesmente dão desculpas. Rejeitam. E alguns deles, além de dizerem que tinham que ir para o seu campo ou para os seus negócios, outros agarraram os servos, maltrataram e mataram. Isso aqui, mais uma vez, aponta para o povo judeu que rejeitou a Cristo e seus profetas. Perseguiu, matou. Mas também é um aprendizado para nós de tamanho descaso. Isso acontece quando a gente não entende a importância do convite. Quando a gente se julga importante ao ponto de poder rejeitar um convite feito por alguém que, na verdade, está muito acima de nós. Há uma canção do Leonardo Gonçalves que diz: faz sentido servir a alguém melhor que eu. Faz todo sentido me curvar, me dobrar a alguém que está acima de mim, que é superior a mim. Mas aqui nessa parábola, como muitas vezes observamos em nossas vidas, acontece o contrário. E aí, irado, o rei manda que todas aquelas pessoas fossem mortas e as suas cidades queimadas. Mas, além disso, ele diz o seguinte: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes, ou seja, todos os que vocês virem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Todo tipo de gente foi reunida para estar ali. É uma alusão clara aos gentios, já que os judeus, que eram povo escolhido, rejeitaram, a salvação se estendeu a todos os povos, todas as nações. Todos foram convidados para o reino. E aí, depois que o salão estava repleto, tomado, todos ocupando os seus assentos, o rei entra para observar aqueles que estavam ali. E aí, lendo essa palavra, irmãos, eu fiquei imaginando, sabe quando a gente vai num casamento? Hoje em dia há casamentos que são mais despojados, feitos de dia, em sítios, mas vamos pensar naquele casamento mais tradicional, em que você sabe que a roupa é social, tem a cerimônia na igreja, depois vai para um salão e você sabe como tem que se vestir. E aí, chegando lá, tem uma pessoa de bermuda, chinelo e boné. Alguém já passou por isso aqui, irmãos? Eu já passei. De bermuda e boné. Não é estranho, não destoa. Salta aos olhos. A gente tem que ficar se controlando para não olhar, porque é uma coisa que está destoando ali. É o famoso sem noção, né? E ainda que você não queira olhar, tu fica aqui, ó. Né? Eu imagino que tenha sido essa a sensação do rei. Todos vestidos de trajes nupciais. Todos adornados, ataviados, preparados, alinhados, condizentes com a situação. E de repente alguém destoa, chama a atenção. E ele diz: amigo, como foi que você entrou aqui sem trajar vestes nupciais? Como é que você vem para uma cerimônia como essa e não está vestido de acordo com a ocasião?
Queridos, e aí ele manda que os seus servos amarrem mãos e pés daquele homem e que ele seja lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, o que é um símbolo da condenação eterna. Isso nos faz refletir que receber um convite para o reino não garante minha inclusão nele. Alguém pode até alegar estar no reino, mas se as vestes não forem adequadas, se essa pessoa não estiver trajada com a justiça de Cristo, não for apresentável a Deus, ela não pertence ao reino. O fato de nós estarmos aqui todos os dias nas reuniões da Igreja Cristã Betuel não garante a minha salvação. Deus chama todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Todo tipo de criação, todo tipo de pensamento, todo tipo de hábito, todo tipo de conduta. Bons e maus, a Bíblia diz. Mas a partir do momento que queremos adentrar, atender ao convite para estar no reino, nós precisamos nos adequar à ocasião. Nós precisamos nos adequar ao ambiente. Nós precisamos nos adequar aos padrões de Deus. Quando nós vamos comprar um anel que representa a aliança, e por conta disso nós chamamos esse anel de aliança, a gente chega lá na joalheria e escolhe o tamanho que a gente quer. Ainda que você não saiba o número do teu dedo, eles têm lá um aparelho para medir e aí você consegue. Se emagrecer um pouquinho, dá para diminuir. Se engordar um pouquinho, você consegue trocar, comprar outro. Mas a aliança com Deus não é assim. Ela não se ajusta a nós. Somos nós com todas as nossas mazelas, pecados, costumes, que devemos nos ajudar, que devemos, ou melhor, nos ajustar, que devemos nos deixar ser podados, que as nossas arestas sejam tiradas, para que nós nos enquadremos no padrão da aliança de Deus, para que nós entremos no padrão exigido pelo Senhor. As nossas vestes precisam ser condizentes, para que nós não sejamos lançados para fora, para que nós realmente sejamos pertencentes ao reino. Nós poderíamos comentar aqui sobre diversos tipos de vestes, que são vestes inadequadas, que são trajes incondizentes. Nós poderíamos falar do traje da mentira, do traje da fofoca, do traje do adultério, da prostituição, do traje da desobediência. Tantos e tantos trajes que são inadequados para nos apresentarmos diante do Senhor. Mas nessa manhã, eu queria falar sobre dois trajes, sobre dois tipos de vestes. Eu queria destacar aqui para a nossa reflexão. O primeiro tipo de traje, o primeiro tipo de veste com o qual não devemos nos apresentar diante do Senhor é o traje do vitimismo. Irmãos, nós não podemos nos fazer de vítimas da vida. Nós não podemos ter esse sentimento de querer que as pessoas sintam pena de nós. Tadinho de mim. Mas eu não tive oportunidade. Eu vim de uma família desestruturada. Meu pai me abandonou, minha mãe me largou, ninguém queria nada com Jesus. Eu não cresci num lar cristão. Eu não tive oportunidade. Jesus te trouxe aqui. Você está aqui hoje. Ele se importa com você. Irmãos, essa autocomiseração não vem do Senhor. Esse sentimento de querer se mostrar o tempo todo digno de pena não vem do Senhor. Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário para resgatar a tua vida. Você tem um valor, alto preço foi pago. Sai dessa caverna, sai desse buraco, sai dessa postura negativista. Sai desse olhar pessimista. Para de agir calculando para que as pessoas vejam o teu sofrimento, para que as pessoas vejam o que você está passando, na intenção de que elas sintam pena de você. Ei, entra no teu quarto, fecha a tua porta e coloca as tuas necessidades diante do teu Deus. Mas pelo amor de Deus, ande de cabeça erguida. Para de olhar andando para o chão. Para de andar por aí choramingando pelos cantos. Deus é contigo, Ele te trouxe até aqui.
Ele te sustentou até aqui. O traje do vitimismo, as vestes do vitimismo, não nos cabem mais. Não são adequadas para que nos apresentemos diante do Rei. Cristo nos basta. Cristo é o suficiente. E já caminhando para o fim, o segundo traje inadequado para nos apresentarmos diante do Rei é quase que um contraponto ao vitimismo. Um dos trajes com o qual não devemos nos apresentar diante do Senhor é o traje da soberba. Nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores. Nós precisamos parar de achar, eu me incluo nisso, que a palavra ministrada no culto é sempre o outro. Viu como é que Deus falou contigo hoje? Deus falou com a fulana, Deus falou com ciclana, com João, com Maria, com A, com B, C e D. Mas nunca é comigo. Aquela palavra de repreensão, de orientação, afinal o Senhor corrige aqueles a quem ama, nunca é para mim. Nós precisamos parar de achar que somos santarrões. Nós precisamos parar de achar que somos superiores aos outros. Nós precisamos viver uma vida de equilíbrio. Isso também é fruto do Espírito. Perceba, não devemos viver no vitimismo, agindo como coitados, dignos de pena, fazendo com que as pessoas tenham dó de nós. Mas também não devemos viver soberbos, achando que somos melhores que os outros. Nós precisamos, no Espírito Santo de Deus, achar o ponto de equilíbrio. O primeiro passo para sermos restaurados pelo Senhor, para termos as nossas vestes trocadas pelo Senhor, para sermos purificados pelo Senhor, é entender a nossa real condição. É sabermos das nossas mazelas, é sabermos dos nossos pecados, é sabermos que sozinhos não temos condições, pelas nossas próprias obras, de alcançar a salvação, de alcançar a misericórdia, de alcançar graça, porque graça é favor imerecido. Não há nada que possamos fazer para merecer isso. O Senhor nos dá porque Ele nos amou primeiro, porque Ele decidiu agir com bondade, com misericórdia sobre as nossas vidas. Mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a minha intenção nessa manhã é que nós tenhamos uma reflexão acerca das nossas próprias vidas. É que nós nos autoexaminemos e pensemos se temos nos apresentado diante do Senhor com as vestes adequadas, com a conduta adequada, com o comportamento adequado. Queridos, andar com Jesus não é fácil. Eu tenho orado e pedido a misericórdia de Deus, eu tenho dito, Senhor, me dá força, me ajuda a dizer não para a minha carne, a negar o meu eu, a deixar de lado a minha vontade. É difícil, irmãos, é muito difícil, mas o Espírito Santo quer nos ajudar nessa manhã. Se nós estamos aqui, é porque ainda há para nós oportunidade de reconciliação, a oportunidade de lembrarmos onde cairmos e voltarmos ao primeiro amor, a oportunidade de trazermos à memória tudo aquilo que nós fazemos, que nós sabemos que não tem agradado ao Senhor, que é feito apenas por causa da nossa própria vontade, para satisfazer o nosso ego, mas hoje o Senhor nos dá a oportunidade de deixar essas coisas para trás. O Senhor ainda nos dá a oportunidade de começarmos a fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer, mas não fazemos. Estamos sempre deixando para amanhã, estamos sempre procrastinando, estamos sempre deixando como segundo plano e não colocando como prioridade. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui e nos dá a oportunidade de trocar as nossas vestes, de nos purificarmos, de nos santificarmos e nos vestirmos adequadamente com a ocasião. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eclesiastes, capítulo 9, verso 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça.
Apocalipse, capítulo de número 22, verso 14. Bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, aleluia, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, aleluia. Quantas vezes nós ouvimos, eis que estou à porta e bato? Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Parece que Jesus está fazendo um convite e está, mas quem está dentro da casa é que é o anfitrião. Quem está dentro da casa é que vai receber quem está batendo na porta. O que eu quero dizer com isso é o que eu conversava com um amigo nosso, amigo do Laércio esses dias, é que há coisas que cabem ao Senhor fazer, mas há coisas que são responsabilidade nossa. Deus faz a parte dele sempre. A partir do momento que nós abrimos a porta do nosso coração e, como bons anfitriões, recebemos o Senhor para que Ele ceie conosco, ou seja, compartilhe, conviva, tenha comunhão conosco. E é isso que Jesus quer fazer em nós e através de nós. Eu gostaria de encerrar essa palavra fazendo uma oração com a igreja. Assentado como você está, curve a tua cabeça. Eleve o teu pensamento ao Senhor. Abre o teu coração para o Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que enquanto meditávamos nessa palavra, o Espírito Santo trazia à nossa memória tudo aquilo que temos feito que não agrada ao Senhor. O Espírito Santo com certeza trouxe à nossa memória os momentos que passamos de fraqueza e dificuldade. E tudo isso, toda essa pressão, todo o nosso cenário, o meio em que vivemos, nos levou a sentir pena de nós mesmos. Mas nós repreendemos isso hoje em nome de Jesus. Todo o complexo de inferioridade, toda essa necessidade de atenção extrema, toda essa necessidade de que todos saibam seus problemas, toda essa necessidade de que todos saibam que você passa e fiquem te adulando. Nós repreendemos as vestes do vitimismo pelo poder do nome de Jesus. E o contraponto também, em quantos momentos fomos soberbos? Não reconhecendo a nossa verdadeira condição, nos julgando superiores aos outros, e consequentemente virando as costas para as suas necessidades, nos seus momentos de dificuldade. Mas o Senhor também quer arrancar de nós as vestes da soberba, e o Espírito Santo quer gerar em nós o fruto do equilíbrio. Senhor, nessa manhã nós oramos a Ti, porque nós não queremos, Senhor, ser como os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, que mesmo tendo tanto conhecimento da Tua palavra, que mesmo se dedicando tanto, sendo tão religiosos, erraram no mais simples, fizeram o mais difícil e erraram no mais simples. Senhor, quantas e quantas vezes como eles, nós também negamos a Cristo. Não reconhecemos como Senhor da nossa vida porque tomamos as nossas próprias atitudes. Ou Senhor, quantas vezes, como todos aqueles que foram convidados, nós não entendemos a importância do convite, a ocasião, o ambiente, a autoridade de quem convidou e queremos nos apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos lavar as nossas vestes no sangue do Teu Filho. Nessa manhã nós Te pedimos, vem purificar a nossa alma, Senhor. Vem nos santificar. Vem arrancar de nós tudo aquilo que não Te agrada. Arranca de nós tudo aquilo que não foi o Senhor quem colocou lá. Oh, Senhor, retira de nós tudo aquilo que não vem de Ti para nós, Senhor. Quantas e quantas consequências sofremos por coisas que nós mesmos escolhemos e depois queremos colocar o Senhor contra a parede. Senhor, mas nessa manhã nós Te pedimos, vem trocar as nossas vestes, vem lavar o nosso interior,
para que nós nos apresentemos aceitáveis diante de Ti. Nós queremos, Senhor, estar trajados com a justiça de Cristo, para que quando o Senhor venha, aleluia, para que quando o Senhor entre no salão nupcial, para que quando o Senhor venha ver os convidados, nós sejamos aceitos, Senhor, porque estamos conforme o Teu padrão, porque nos enquadramos, nos moldamos para caber na aliança que um dia foi feita contigo. Senhor, nós pedimos, ajuda-nos na nossa fraqueza, porque sem Ti, nada podemos fazer. Nós choramos no nome santo de Jesus e Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus. Amém e amém.